Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos na nossa Casa Paz e Amor, mais uma sexta-feira, trabalho de vibrações e passes. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, para lembrar e voltar o ano, vamos começar desligando os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no Vibracall, para não ficarmos curiosos, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, né, todos os meses distribui cestas básicas para as famílias assistidas, né? E nós precisamos arrecadar para o mês que vem, fevereiro, quando as assistidas voltam. Então, quem puder nos ajudar com cestas básicas, ótimo. Com metade, com item, cada um dentro da sua possibilidade, o que puder nos ajudar, nós agradecemos muito, porque nós não temos ajuda governamental. Somos nós, frequentadores e trabalhadores da casa, que mantém todas essas famílias assistidas. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria, que aí eles orientam como fazer uma transferência, como é possível ajudar. Tá ok? Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema. Faz uma prece para que aqueles que possam continuem nos ajudando. Tá bom? A nossa casa também, todos os anos, tem os cursos, né? Porque o conhecimento liberta. E nós teremos o curso Principiante Espírita, que iniciará dia 5 de fevereiro, que é uma quarta-feira, em 2 horários, às 14h30 e o outro horário às 20h15. E também terá aos sábados, às 15h30. Né? O curso Principiante Espírita, ele é muito bom, porque é um curso que ele começa desde o princípio, como que surgiu o Espiritismo, né? E vai, aos poucos, nos passando todo o conhecimento. É um curso de 4 anos. 4 anos? Gente, passa muito rápido. E sabe, e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai querendo conhecer mais, porque a doutrina espírita, ela é baseada em 3 partes: filosofia, ciência e religião. E quando a gente começa a conhecer a filosofia que ela nos passa de vida, as nossas vidas mudam. Digo por mim, entendeu? Mudou muito do que eu era para hoje, porque a gente começa a enxergar o mundo com outra. Não é que não vamos ter mais dificuldades, desafios na vida, não é isso, mas é a forma de enxergar esses desafios. E também a gente começar a ter entendimento das questões espirituais, das questões mediúnicas, tantas coisas que vão acontecendo que às vezes a gente não sabe, que acha sobrenatural, e depois você vai ver que é muito mais simples, né? Então, olha, é um curso muito bom, muito dinâmico, que realmente nos ajuda a, primeiro, crescer como pessoas, e depois entender toda essa questão espiritual. É muito legal mesmo. E para aqueles que querem também conhecer, mas de uma outra forma, tem a Escola Aprendizes do Evangelho, que aí é um curso onde mais voltado para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom também, vale a pena, também muito dinâmico, gostoso. E esse curso iniciará dia 27 de janeiro, às segundas-feiras, às 20h15. Tá bom? Hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco, nossa querida Edina, trabalhadora aqui da nossa sexta-feira, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial, e depois a nossa querida Marcinha, está ali, né? Vai fazer as vibrações gerais, vibrações das águas, dos passes e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do espírito Irmão José. Críticas a esmo. Não teças críticas a ninguém. Sobre a terra todos são vulneráveis. Auxilia.
Sê condescente, todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Quem notas desculpa, peraí, pulei a página. Habitualmente, caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou aquele. A rigor, ninguém erra porque se compraza no erro. É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Por isso que fazendo o curso a gente melhora a nossa vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam este trabalho, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e que tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos que aqui se encontram. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. Obrigada pela presença e obrigada pela audiência. Nós hoje vamos conversar sobre o Evangelho a respeito da fazer o bem sem ostentação. O que seria o bem? O bem, no seu propósito único, é a prática da caridade moral e a material. A caridade material está inserida na beneficência e na filantropia. São coisas que nós doamos, como o Jefferson agora há pouco pediu ajuda de vocês para cestas básicas, né? As assistidas que não têm, que precisa dessa ajuda. Nós vemos também a filantropia, a beneficência, diante dessas calamidades que estão acontecendo nas cidades, né? Famílias perdendo tudo, pessoas sem nada para comer, sem nada para beber. Então, a beneficência, os corações amorosos vão lá e doam alimentos, água, remédios, roupas, até que essas pessoas consigam, né, voltar às suas casas. A caridade moral está inserida na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como ensinava Jesus? Na qual os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se nós unirmos as duas caridades, a filantrópica e a moral, nós estaremos caminhando para um mundo melhor. E aqui no Evangelho,
Jesus diz: não façais o bem com ostentação. E o que é ostentação? É exibir-se, mostrar-se, querer aparecer. É o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Quando nós vimos que as pessoas estão doando coisas e que não aparecem, você nem soube para quem doou, aí está inserido o coração e a vontade de auxiliar. É a verdadeira caridade. Quando a pessoa está lá, doando e chamando a imprensa para ver, vem ver, olha, estou fazendo isso, trouxe tantas coisas, tantos caminhões disso, isso, daquilo, já não chega o coração ali. É uma caridade falseada, só querendo realmente o atributo das glórias terrenas. Jesus, ao fazer essa observação, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ele deixou bem claro que devemos auxiliar, sem alardear o nosso feito, pois se assim não o fizermos, humilhamos a quem ajudamos. E isso a gente vê bastante. Chico Xavier, certa vez, ajudava uma família bem carente, bem pobre, num bairro bem distante. Então ele pegou os alimentos, as doações que ele ganhou, pegou o carrinho velho e foi lá levar a doação para aquela família. Ao chegar ali naquela região, ele percebeu que tinha algum alarido ali na rua, tinha bastante gente. E ele parou e refletiu: meu Deus, eu não posso entregar esse alimento na frente de todo mundo. E aí falou: sabe o que nós vamos fazer? Falou para os seus colegas, seus companheiros: vamos dar a volta por trás, na outra rua, e entrar pelo fundo da casa. Aí um companheiro dele perguntou: mas por que você está fazendo bem? Mas ninguém precisa saber das condições financeiras dessas pessoas, dessa família. Eis aí um ato de caridade, moral e espiritual. E não, Chico não humilhou aquela família com as coisas que ele iria doar. Ficou no anonimato, assim como era o Chico mesmo, E nós temos tantos outros, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, Chico mesmo, que fizeram tanto bem, a gente não sabe nem a metade. E alguns famosos, que a gente só vai saber depois que desencarnaram. Já outros não. Eu fundei isso, fundei aquilo, eu fiz, eu aconteci, olha o que eu estou fazendo, eu levei lá. Como Jesus fala, já ganhou a sua recompensa. E mais ainda, quando ele fala que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nem você saiba que está fazendo bem. Pois quem pretende seguir com Jesus, o bem deve ser uma coisa natural. Se eu faço bem, eu não preciso saber: estou fazendo bem, olha. Não, isso tem que ser uma coisa natural. Principalmente para nós, que já conhecemos a doutrina espírita. Precisa ser natural. Porque às vezes as pessoas estão dando lá, a mão direita está doando aqui, e a live aqui, fotografando tudo. Então Jesus parece que não estava vivendo o nosso tempo, naquela época. Que essa mão aqui não sabe o que ela está fazendo, essa não sabe o que essa está fazendo. Então não há necessidade de alardear. E fazer um bem é um dever cristão. Mas fazê-lo com modéstia é um ato de amor. Nós podemos até doar um monte de coisa, muitas vezes para livrar nosso guarda-roupa, que está abarrotado, que a gente nem usa, tirar as coisas que a gente não quer mais. Isso aí é um ato cristão. Vamos dar, está pedindo roupa, nós também necessitamos de roupas, sapatos, Vamos doar, mas a gente ainda não doa o que a gente usa, o que está ali no nosso armário novo. Então não é ainda, infelizmente, um bem natural da nossa parte. Mas a gente vai chegar lá um dia. Um dia a gente vai fazer como muitos que a gente já ouviu falar, que no meio da tempestade, isso aconteceu, parece que em Londres, nos nevoeiros, a pessoa tirou o próprio casaco e cobriu uma criança. É o bem natural.
A caridade discreta fortalece a conexão com Deus. E a ostentação desvia o propósito do bem, alimentando o orgulho e a vaidade. Então, essa modéstia, essa caridade discreta, modesta, ela abre esse espaço nessa conexão com o Pai Criador. Porque qual foi o ensinamento que Jesus trouxe? Vocês lembram? O maior mandamento da lei? Que amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Estão afiados, hein? Está sabendo de tudo. Então é isso mesmo. E Jesus ainda reforça dizendo, amai-vos uns aos outros. Então é necessário que nós ajudemos uns aos outros, na questão material e na questão moral. Né? Como nós falamos que Jesus falou, o perdão das ofensas, a benevolência, a indulgência para com as faltas alheias. Essa é uma das maiores caridades que a gente pode e deve fazer, mas que ainda está tão difícil. É mais fácil pegar do bolso, é mais fácil tirar do armário ou da despensa, mas o perdão, a benevolência, a indulgência, ainda temos que treinar e treinar muito bem ainda. Né? Jesus propôs também que esta parábola, Jesus propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É a história do fariseu e do publicano. Conta assim Jesus. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu de pé assim orava. Ó Deus, graças te dou que não sou como a eles, como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse pobre publicano, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O outro, o publicano, também em pé, de longe nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Aí Jesus diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Está em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Veja, ele estava se sentindo importante ali, porque jejuava, né? Porque dava o dízimo, porque pagava os impostos, mas estava falando mal do outro. Estava xingando, falando mal que o outro era roubador, era injusto. Lembrando que Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca do homem. Não precisamos dizer para Deus o que eu faço para agradá-lo. Ele está vendo. Não precisamos jogar pedra no outro, rebaixá-lo, nos sentindo melhor que o outro. Porque ninguém, absolutamente ninguém, é melhor que ninguém. As pessoas que ainda não fazem o bem, ainda não está no seu momento. Tanto é que Jesus falava aos seus apóstolos, não ide à casa do samaritano e nem dos gentios, porque eles ainda não estão prontos, e vocês não têm a destreza da conversa com eles. Nem Jesus também insistia muito. Jesus foi mais pelos publicanos, que era cobrador de impostos, que não tinha tanta vaidade. Tanto é que ele pegou Levi, né, que se tornou Mateus, ele foi, se conectou com Zaqueu, e ele sabia que essas pessoas estariam prontas. Todos nós estamos no mesmo oceano, em barcos diferentes. Mas a lei diz que se eu vejo um irmão em necessidade se debatendo, que eu vá lá ajudar. Mesmo que eu esteja mais distante, mais à frente, volte da minha volta e vai ajudar. Esse é o mandamento da lei.
o melhor de todos, né? Fazer o bem sem olhar a quem. No livro Vinhas de Luz, Emmanuel leciona da seguinte forma: se ensinas a caridade, não te traje de espinhos, para que o teu contato não dilacere os que sofrem. E aí a gente pensa assim, né? Se eu vou dar alguma coisa para alguém, eu não vou ser espinho ali machucando ele. Mas e na nossa casa? Será que a gente não faz isso? Pensa bem. Será que às vezes a gente não se torna espinho para alguém que está ali? Exigindo, mandando, ordenando, e não conversando, não tendo uma atitude fraterna, porque claro que dentro da nossa casa nós temos filhos, marido, temos mãe, temos pai, temos irmãos. De vez em quando eles precisam ouvir algo de bom de nós. Mas isso não precisa ser impositivo. Isso precisa ser amoroso, fraterno. Porque com o bem e a paz não se consegue, com a brabeza, menos ainda. A pessoa pode até ficar quieta, mas ela não está te respeitando, muitas vezes te odiando. Vamos pensar nisso, né? Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou, aqui, dentro da nossa casa, nos vossos lares, na rua, no trânsito, em qualquer lugar, é um trabalho que Deus nos confiou. Temos que trabalhar as nossas virtudes, auxiliando aquele que conosco caminha. Certa vez eu, indo com uma amiga, passou uma outra senhora, de carro, né? Passou uma outra senhora, não sei o que ela fez, se fechou, se não fechou, não prestei atenção, que a gente estava conversando. Nossa, mas a moça ficou tão brava, mas ela falou cada impropério para ela, parou, falou, vem para cá que eu quero brigar. A moça falou, eu falei, nossa, ela quer brigar, né? E aí ela falou, fica tranquila, vamos embora, sem problema nenhum. Passou por ela, fica em paz, minha irmã. E foi embora. Aí eu falei, como que você consegue? Ela te xingou de tudo que é nome. E ela falou assim, então, mas se eu for brigar, eu vou descer a estatura espiritual que ela tem. E se eu agir dessa forma, eu a trago para a estrutura espiritual que eu pretendo ter. Veja, evitou uma briga, muitas vezes até uma morte. Vai em paz, meu irmão. Está bravo, deve estar com algum problema, não deve estar muito nos seus melhores dias. Vamos ter paciência, benevolência e indulgência. Emmanuel continua. É muito fácil servir à vista. Nas escuras, à vista, todo mundo está vendo, então você faz. Mas nas escuras não dá nem um centavo, ou seja, longe de todo mundo. Muitos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Isso é difícil. Em geral, cuida-se de obter as gratificações e as honrarias humanas, que é tão passageira, tão rápida. Daqui a pouco a gente está partindo daqui. Normal. Mas o que você vai levar? Quais as honrarias que você quer levar para o plano maior? A de Deus ou a dos homens? Vamos pensar nisso. Emmanuel enfatiza, tu, porém, meus amigos, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Quem faz o bem não precisa alardear, faz sozinho. Conheço uma pessoa que faz, e você pergunta para a pessoa, mas você fez isso? Você deu? Não, eu não, imagina, de jeito nenhum. E eu fico pensando, meu Deus do céu, eu ainda estou distante disso. Mas chego lá, se Deus quiser. Né, Claudinha? Emmanuel enfatiza ainda, vai e serve. Não se importa com as gratificações, com congratulações, com o apreço dos homens,
com o agradecimento, com nada. Faz e serve. Serve e passa. Né? Não te dei cuidado com as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Fiz tanto por aquela pessoa e olha a paga que eu recebo. Né, Sô? Olha aí. É o ruído da boca, né? Faz o bem em silêncio. Você vai poupar muito trabalho, viu? Pode ter certeza disso. O trabalho constitui-se de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios e de suor. Porque nem sempre você vai receber o bem de volta da pessoa que você fez o bem. Mas ele volta de qualquer maneira, por outras fontes, que se você prestar atenção, ele chega na tua vida e te traz benefícios. Não daquela que você ajudou, mas de outras fontes. Porque o bem nunca deixa de ser bem. Nunca deixa de voltar para quem o fez. Porque Deus é justo. Por isso, muitas vezes, nós sofremos em silêncio. Porque dói, sim. Não vou dizer que não, dói. Pô, você faz, a pessoa não reconhece. Mas não temos que cobrar de ninguém. Sofre sozinho. Que passa. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um. Temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo, na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Muitos não fazem por maldade. O que mais tem no mundo é carência afetiva. Então, muitas vezes, as pessoas querem que as pessoas olhem para o que ela está fazendo, porque tem uma carência muito grande. Ela necessita, talvez, de um abraço, ela necessita, muitas vezes, de um aplauso, de um elogio. Façamos com moderação, porque nem todo mundo tem carência, mas tem vaidade. Justamente pela nossa condição evolutiva num planeta de provas e expiações. Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas e lógicas. Aliás, Madre Teresa escreveu esses que eu tenho como um verso, que eu guardo no bolso. Toda vez que eu quero me irritar, eu pego e leio. Né? Deixo na cabeceira, para eu ler também. Ela diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Não perdoam. Perdoe-as a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você, que no final de todas as contas, essas coisas é tudo entre você e Deus, e nunca foi entre você e os outros. Então você deve satisfação para Deus, para ninguém mais. Você faz o bem para Deus, para ninguém mais. Porque todos nós somos filhos de Deus, e Ele espera que cada um de nós façamos a nossa parte, auxiliando, amando e respeitando a cada um. Muito obrigada, paz e bem em todos os corações. Uma boa noite a todos. E assim nós vamos agradecendo a Edina, que falou com o seu coração, com o seu amor, com o seu carinho. Que ela leve daqui a nossa gratidão, envolvendo o seu lar, os seus familiares tão queridos de nós. E assim nós vamos sentindo, respirando, essa atmosfera amorosa que se formou nesse ambiente. Vamos sentindo os amigos espirituais que nos envolvem
em energias tão salutares de equilíbrio, de amor, de tranquilidade. Vamos unindo pensamentos elevados a um bem maior, unidos por nossos corações tão fraternos. Pensamentos, sentimentos formam uma rede de luz. Que esta rede envolva o nosso planeta, a Terra, momentaneamente adoecida. Que cada ponto seja um ponto de luz. Que todos sejam envolvidos nas benesses de Jesus, o governador desse planeta, que olha por todos nós. Vamos vibrar através daquelas emanações que partem dos nossos corações em direção aos nossos irmãos. Vamos envolvendo, vibrando por coragem aos refugiados pelos flagelos das guerras. Que esses nossos irmãos encontrem a sua vida em outro lugar, que reconstruam a sua vida junto aos seus queridos, que possam estar ali à frente deles, mãos estendidas, acolhedoras, entendendo que independente de etnias, de valores diversos que tem no nosso planeta, todos somos irmãos, todos somos espíritos imperfeitos em evolução. Vamos vibrar por saúde, saúde a todos os enfermos do corpo, do espírito, das emoções. Que nos hospitais estejam ali, nos leitos das UTIs, aqueles profissionais que promovem a saúde, dedicados àquela tarefa que vieram, e que estejam assim amparados pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, Dr. Inácio Ferreira, que ali sejam derramadas nessas criaturas o bálsamo da cura. Vamos vibrar por esperança a todos aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade social. Seja por não ter o alimento, não ter uma refeição ao dia, seja por estarem desabrigados, seja por estarem abandonados, que eles tenham a esperança de um dia renovado, que se voltem a Deus e a Jesus, e que toquem os corações dos seus irmãos, que possam lhe oferecer ajuda. Vamos vibrar por aqueles que estejam na dependência química, que eles possam ter uma força de vontade que partem dos seus corações, da sua alma, para mudarem de vida, para reconquistarem algo que perderam, para recuperarem os seus familiares, que também se sentem tão impotentes diante desta doença. Vamos assim envolvendo em muita luz aqueles que partiram para a pátria espiritual. Que todos estejam sendo recebidos por todos os socorristas, adentrem ao portal de luz da espiritualidade maior. Vamos vibrar também pelos nossos lares, pela nossa casa, que uma luz intensa percorra todas as dependências físicas da nossa casa, removendo qualquer forma negativa que ali esteja, restabelecendo uma paz, uma tranquilidade, que possamos ter ali, entre nossos familiares, mais tolerância, mais compreensão, que esta casa, esta nossa residência, seja o verdadeiro templo de amor e de luz. E dessa forma, depois dessa doação, chegar aquele momento de nós recebermos através do passe. O médium, ele se preparou, ele será nesse momento um intermediário numa transfusão de energias
energias que se mesclam, energias do médium, dos espíritos amigos, e que vão nos trazendo benefícios à nossa saúde física, à nossa saúde emocional, à nossa saúde espiritual. Mentalizemos Jesus de braços abertos, com seu manto brilhante de luz, irradiando em nós as melhores energias. Aquela luz que alcança os nossos pensamentos, iluminando a nossa mente, otimizando o nosso cérebro nas suas funções neurológicas, dos neurotransmissores, equilibrando todo este quimismo cerebral, esta química cerebral. Que a tristeza seja substituída pela alegria, a ansiedade pela tranquilidade, o nervosismo pela calma, pela paciência, pela esperança em Deus e em Jesus sempre. Que essa luz clareie a nossa visão, amplie a nossa audição, para que podemos ver e ouvir aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Essa luz vai alcançando a nossa garganta, a área da fala, que possamos assim só ter palavras doces, amorosas, acolhedoras, que da nossa boca só parta aquilo que possa fazer bem ao nosso próximo e a nós mesmos, falando com a boca o que diz o nosso coração. E assim essa energia vai envolvendo a amorosidade do centro de força cardíaco, onde está ali o coração, a sede das emoções, que possamos sim renovar essas emoções, conseguir eliminar sentimentos negativos, as mágoas, ressentimentos, que se transformam em toxinas para a nossa alma. Vamos fazer uma asepsia de toda essa área do nosso corpo, dos nossos sentimentos, da nossa alma. Essa energia percorre todo o nosso corpo, vai ali entre os órgãos digestórios, o fígado, o baço, estômago, as vias biliares todas, que possa o alimento que chega no nosso corpo ser aproveitado da melhor maneira possível, produzindo energias salutares, energias vitais para todo o nosso corpo, nos equilibrando. E assim também a área da imunidade, a área do esplênico, do baço, que a nossa imunidade seja assim melhorada, potencializada, para que possamos ter uma saúde íntegra, enfrentarmos todas as moléstias que nos acometem. Vamos assim sentindo essas energias na área da criação, da fecundação, da sexualidade. Que esta área esteja bem equilibrada, esta área que é de grande importância, porque traz a vida. Vamos transformá-la em uma área muito criativa, produtiva. E assim essa energia chega na nossa coluna, que nos dá o equilíbrio, que nos mantém em pé. Mas não em pé só na parte física, mas também na parte emocional e espiritual. Vamos nos sentindo assim, reabastecidos, reenergizados, nos envolvendo, fomos assim envolvidos em muita paz. E aliado a esse tratamento da fluidoterapia do passe, nós vamos sim mentalizar a água que ingerimos, para que ela possa ser magnetizada,
A água com a sua energia especial, com seus fluidos vitais, ela absorve tudo o que a energia da espiritualidade prepara. Os amigos espirituais que manipulam ali as ervas medicinais, as energias revigorantes, revitalizantes, tudo que provém da natureza, tudo que a natureza nos oferece, que os rios nos favorecem, e que esta energia transforme-se no medicamento nessa nossa água, mas não dispensemos nunca o tratamento alopático prescritos pelos médicos. Esse tratamento da água fluidificada é um aliado, também potencializando esse tratamento a nossa fé, o Evangelho no lar, lembrando sempre dessa união, desse momento. Que assim possamos entender que essa água vai trazer para nós benefícios à nossa saúde. E assim, tão envolvidos pela gratidão, que aqui chegamos nessa noite, recebendo as benesses, as bênçãos de Jesus que caem sobre nós, sempre levados a Deus na fé e na esperança. Porque o Pai que estás do céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Que assim vocês retornem aos seus lares, em paz, em amor, e numa semana, que o tratamento da próxima semana retornem muito bem, e que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos assim, acendendo a luz. Bom retorno aos seus lares. Muito obrigada. De luz, paz e amor em Jesus.